Chegando para conversar com a gente, a nossa entrevistada, Simone Delanoy, ela que é diretora de Memória e Patrimônio da Secretaria de Cultura de Pelotas. A cidade está prestes a dar mais um passo para a implantação do Museu da Cidade. A notícia na semana passada foi a aprovação em todas as instâncias do IPHAN do projeto de restauração e adaptação da Casa 6, aqui no Centro Histórico, no entorno da Praça Coronel Pedro Osório. A previsão de repasse é de mais de 5 milhões de reais via Ministério da Cultura através do novo PAC. Então, vamos conversar sobre essa primeira etapa e os próximos passos e o significado desse museu para a cidade. Simone, seja muito bem-vinda ao Contraponto mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Simone, então, o que exatamente foi aprovado pelo IPHAN e o que isso permite que a Prefeitura realize a partir de agora? Bom dia a todos. Então, Pelotas foi prédio da Casa 6, destinado ao uso de Museu da Cidade, já estava em trâmites, foi selecionado nesse novo PAC para receber recursos, estávamos em trâmite, então, com todos os processos via aprovação de uso e de projeto no IPHAN, e o que culminou agora nesse mês com a aprovação total da primeira etapa, que é um pouco 5 milhões e meio, quase 6 milhões, para investir na parte física do prédio de maneira a adaptá-lo para receber o Museu da Cidade. Então, nessa primeira etapa, serão feitos todos os ajustes físicos relativos à obra de adaptação da Casa 6, né? Especificamente as instalações elétricas, hidrossanitárias, climatização, lógica, luminotécnica, PPCI, também a parte de obras emergenciais e reparos, visto que a casa estava fechada desde sua restauração em 2012. Então, um prédio que fica fechado por muito tempo, né, acaba se deteriorando, sem uso, e foi incluído, então, alguns reparos emergenciais para que o prédio possa estar apto a receber a parte de museologia e museografia numa segunda etapa. Simone, permite te fazer uma pergunta? Pode ser que tu saiba responder, porque eu fiquei curiosa. Tu comentou agora que a casa está fechada desde 2012, que foi a ocasião da última restauração. O que leva o Poder Público a restaurar um casarão para mantê-lo fechado? Olha, eu não sei te dar explicação, porque eu faço parte dessa nova administração que assumiu em janeiro, né? Então, eu não sei o desenrolar desses anos anteriores, o porquê dele não ter sido colocado em funcionamento. Eu sei que esse projeto da instalação do Museu da Cidade já vem há muitos anos, vem sendo desenvolvido já há bastante tempo, talvez por falta de recursos públicos, até mesmo para implantar esse Museu da Cidade, que já vem sendo desenvolvido para ser implantado neste prédio, né? Então, talvez então pela falta de recursos públicos para isso. Mas o importante é colocar que qualquer prédio público ou não que não tenha obra de manutenção e conservação durante muito tempo, ele sofre principalmente com a cobertura, né? Então, a cobertura com esses vendavais, essas coisas, falta de limpeza de calha, isso e aquilo acabam ocasionando outros problemas decorrentes. E é o que realmente aconteceu ali. Eu sei que durante esse tempo parado, ele já teve, eu acredito que há uns 4 anos atrás, uma obra emergencial de conservação da cobertura. Foi feita a limpeza de calha e alguns reparos nos forros de estuque. Mas depois disso também vieram a ter outras ocorrências e agora serão refeitas essas obras de conservação e manutenção, serão feitas para poder abrigar o Museu da Cidade. Então, resumindo, acredito eu que foi à espera de todo esse tempo de verbas. Geralmente o poder público esbarra nessa situação de falta de recursos, né, para manutenção e conservação. Simone, muito bom dia. Eu queria te perguntar quais são os reparos emergenciais mais urgentes atualmente na Casa 6 e se esses reparos eles vão ser
suficientes para garantir uma estrutura mínima para o museu já abrir para o público, ou se isso é mais uma etapa de preparação e essa abertura ela deve acontecer posteriormente? Os reparos emergenciais fazem parte da obra física para a abertura do museu, foi tudo englobado junto. Então, serão feitos, está sendo feita a licitação para ser contratada uma empresa para a execução desse pacote completo. Então, é coisa que o reparo não vai ser independente da obra física de instalação do museu, vai ser uma empresa contratada para executar esse pacote, né? Como a obra física, o prédio estruturado, apto a receber o museu, durante esse tempo em que a obra física está sendo feita, nós estamos correndo com o restante dos projetos junto ao PAC do governo federal para sair a segunda etapa, que é a parte de museografia e museologia. Como é que eu vou dizer melhor para vocês? Rechear o prédio. Tá? Agora nós vamos rechear o prédio dos equipamentos, da história, está sendo preparado o que vai ser contado, né? Porque já temos todas essas diretrizes no projeto básico que a prefeitura contratou há anos atrás. Então, agora a gente está fazendo os projetos executivos para isso. Então, a tua pergunta, quando o prédio estiver completo dessa primeira etapa, ele vai estar pronto a receber o recheio, né? Mas, para ele ser aberto como museu da cidade, ele precisa estar pronto como um todo. Então, vai ser no final dessas duas etapas, para ser aberto como museu da cidade. Essas obras emergenciais que estão sendo feitas, serão feitas agora, é a parte de manutenção e conservação da cobertura, limpeza de calhas, troca de telhas, parte de restauração de alguns trechos de forro de estuque que tiveram problemas em decorrência da falta de manutenção da cobertura. Nós iniciamos no início deste ano passado, né, no início de janeiro, quando a secretaria assumiu a prefeitura, a primeira coisa a fazer, não só em relação a esse prédio, mas em relação ao Teatro 7 de Abril e a Casa 2, que funciona a Secult, foi contratar uma empresa especializada em limpeza, porque os prédios estavam com muito entulho de materiais inservíveis e muito sujos. Então, a Casa 6 foram retiradas 3 caçambas de sujeira. Então, em decorrência de muito tempo fechado, ele também estava servindo como depósito de materiais que nem eram da Casa 6, que acabaram indo para lá. Então, a primeira ação da secretaria foi limpar o prédio para a gente ter conhecimento realmente da situação que estava o prédio. Então, agora, não só a Casa 6, como esses outros 2 prédios, estão limpos, organizados. Tanto que na Casa 6 já desenvolveram até algumas atividades relativas ao Dia do Patrimônio, já podemos abrir para visitação, que não se conseguia fazer antes devido à sujeira desse prédio. Então, em relação a obras emergenciais, ali também terão alguns reparos em escaiolas, pequenas coisas de reparos em escaiolas, esquadrias, que vieram também durante um período razoável, né, de 2012 para cá, as esquadrias de madeira, elas acabam tendo que ter uma manutenção e conservação também mais constante, que não aconteceu, então também o restauro de esquadrias, e algumas coisas pontuais, assim, de pintura, alguma coisa assim, sendo que o grande bolo entra na parte física para a instalação do museu. É realmente lamentável, né, que se restaure, ainda que seja em partes, né, Simone? É lamentável que se restaure um prédio em 2012, mantê-lo fechado, a gente com 7 de abril também precisando de recursos. Realmente a cultura, a gente vê que estava com um problema sério de atenção do governo público, né, governo municipal. Então, pelo menos uma boa notícia essa recuperação aí da Casa 6, e eu queria que tu comentasse um pouquinho para a gente justamente sobre esse recheio, né, o que esse recheio do museu vai receber, que tipo de atividades e que tipo de histórias ele vai contar sobre Pelotas. Uhum. Bom, a parte, como eu falei, a museografia e museologia que a gente está preparando, né, o que é a base para funcionar dentro desse prédio? Praça das Artes, Praça Panorâmica, Memorial da Casa, História Animada, Memórias de Esquecimento e Labirintos de Objetos.
Tudo isso relacionado à história da cidade, né? É um museu, quem trabalhou especificamente foi a Isa Ferraz, ela tem muita experiência nesse tipo de montagem e preparação para esse tipo de atividade. E então é um museu mais moderno, vamos dizer assim, que conta com a interação do público com o museu, né? Então, dentro desse recheio, a gente conta com equipamentos tecnológicos, mobiliário, comunicação visual, sensorial, toda a parte mais moderna em relação ao museu interativo. A parte de comunicação visual, montagem de várias partes de exposições também, um centro de documentação e referência sobre a história do município, do estado, e focado na produção historiográfica, musical, cinematográfica local e regional. Então, é bem amplo, é uma coisa que a cidade precisa, né? Em relação à cultura. Então, é um museu que enfoca desde da história da cidade em todos os seus quesitos culturais, em toda a sua evolução. O projeto contou com uma equipe multidisciplinar, professores das universidades, especialistas, a curadoria foi da Isa Ferraz, e várias outras instituições participaram para montar esse projeto básico, que agora a gente está criando os projetos executivos, mas com a diretriz do projeto básico. Simone, eu queria que tu contasse para a gente justamente um pouquinho mais sobre essa equipe multidisciplinar envolvida no projeto, como que se deu as contribuições para a elaboração do projeto, que é um projeto bastante amplo, né? Sim. A gente está falando do Museu da Cidade, então a gente está falando de dar um olhar bastante atento para as artes locais, para o que acontece aqui no município. Então, eu queria que tu contasse um pouco de como que se deu esse processo. Eu não estava na prefeitura nessa época que se desenvolveu esse projeto, que já vem sendo desenvolvido há muito tempo, né? Eu estou contando o que culminou nessa administração a partir nós recebemos esse projeto já executado para tocar em frente. Então, as informações que nós temos é que foi contratado uma equipe coordenada pela Isa Ferraz, e a partir dela, as universidades participaram, dando toda, e a prefeitura também, com os seus técnicos, né, dando toda o conhecimento através de antropólogos, sociólogos, historiadores, museólogos, especialistas em literatura, ecologia, cineastas, músicos, pesquisadores, artistas, arquitetos, especialistas em tecnologia de museu e outros, né, que participaram disso. A curadoria e direção foi da Isa Ferraz, aí depois temos Marcelo Ferraz e Francisco Fanucci na parte de arquitetura, conservação, restauração e expografia, são currículos renomados de São Paulo, né? E aí depois entram vários outros professores da UFPEL, de literatura, história, antropologia, professor Esther Gutierrez, professor Mário Maia, eu vou citar só alguns, porque a equipe é longa, tá? Professor Aldir Chile, inclusive, estava vivo naquele período, né? Professor Rafael Milheira, da arqueologia, deixa eu ver se eu encontro o nome de mais alguém aqui, Carmen Diniz, da UFPEL, Esther Gutierrez, Beto Santos, Mário Maia, Cíntia Lange, da parte de audiovisual, design gráfico, Francisco Homem de Mello, e várias outras pessoas e estagiários da cidade e de fora envolvidos nisso. Agora, a partir dessa primeira etapa, nós vamos fazer as licitações para a contratação das empresas de museologia e museografia, a fim de desenvolver esse anteprojeto que eles fizeram. Aí será por licitação pública, tá? Teremos como projeto básico esse projeto inicial, e para desenvolver este recheio serão licitações públicas. Pois é, justamente nesse viés, Simone, a Francisca Jesus, que é a presidenta do Conselho
de Cultura, ela está fazendo um comentário aqui. A luta foi para ter um espaço de enfrentamento ao racismo, que fale de quem construiu esse município e essa região. Esperamos que também seja apresentado ao Conselho Municipal de Cultura. E ela segue. Ressalto a importância da participação da comunidade, que a comunidade possa se identificar e se ver dentro desse espaço. E aí eu acho Com certeza. é bom, Simone, a gente falar um pouquinho, quando falamos em memória e patrimônio, e aí tendo em vista que a restauração é de um casarão na volta da Praça Pedro Osório, que também é um símbolo de poderio e de sofrimento para o povo negro da cidade, né? Como tu vê essa possibilidade de representação da diversidade dos povos que fizeram Pelotas? Eu acho não. Eu sei que isso já está incluso nesse processo, anteprojeto básico do museu. Com certeza, é uma representatividade de extrema importância fundamental para a história da cidade, não só para a história, como no momento atual, né? Então, não tenho a menor preocupação com isso, porque já está incluso nesse projeto inicial, será dado continuidade a partir do desenvolvimento desse projeto inicial, que já consta, com certeza, essa pauta. A curadoria da ocupação do museu vai ser feita em parceria com o Conselho de Cultura? Com certeza sim, mas essa é uma fase que nós ainda não estamos na curadoria, assim como no teatro, assim como no Museu da Baronesa, porque principal agora é a montagem do local, né? Estamos iniciando esse processo, né? Há uma Então, previsão? com certeza, a obra física, 24 meses. Depois vem a parte toda de museografia e expografia, que está sendo recém-feito esses projetos, né? Quando eu falo museografia e expografia, inclui, além desse detalhamento dessa parte conceitual, do que vai, do conceito, dos textos, do que vai ser exposto ali, inclui também a parte física, que é mobiliário, as estantes, né? Então, a gente está iniciando esse processo. Essa segunda etapa está sendo iniciada agora, o desenvolvimento disso. O que a gente está falando, em realidade, é a parte física do prédio para receber essa segunda etapa. Então, essa segunda etapa eu vou poder ir informando para vocês à medida que eles tiverem aprovação no PAC, né? Porque a gente pode executar por etapas, por exemplo, a gente quer executar a etapa do mobiliário, a gente pode executar só a etapa do mobiliário, a gente vai fazer a licitação, e aí eu posso estar dando maiores informações para vocês, como ficou o projeto, como isso, como aquilo, porque a gente recém está iniciando essa parte. Tá? Mas com certeza serão, nessa montagem do anteprojeto agora, pegando todas as diretrizes do projeto básico que foi aprovado pelo IFAM, tanto em relação à museografia e parte expositiva e de conteúdo, vão ser como debulhados, né? Com toda a participação das entidades que fazem parte desse processo. Mas não é um processo rápido, né? Claro, exatamente. E a curadoria do prédio, ainda não temos essa... Quem vai gerir o prédio, quem vai ocupar, porque não chegou nessa etapa ainda. Estamos recém nessa etapa física, né? É a mais longo prazo tudo isso, para se montar esse projeto. Simone, fez comentário de 24 meses para a obra física. Isso são 2 anos, gestão Marrone já está aí com 9 meses, né, de gestão. Há possibilidade que essa entrega aconteça antes da mudança da gestão no governo municipal? Sim, porque a segunda etapa ela vai ser avaliada pelo IFAM agora, no segundo semestre, para ser licitada no ano que vem, e é mais rápida do que a obra física, né, do prédio. Então, estamos, sim, fazendo o possível para isso. A não ser vocês sabem como é um processo licitatório. O processo licitatório tem prazos, tem recursos, tem muitas coisas que, às vezes, a gente não está apto a dizer que sim e depois acontece um... Eu nunca me esqueço, quando eu trabalhei na prefeitura anos atrás, da primeira obra do 7 de abril, que teve uma licitação para restauro, que 2 empresas ganharam, a segundo lugar não aceitou, entrou com recurso, ficaram anos e anos e anos nesse recurso e perdeu o recurso para o teatro. Então, uma licitação pública,
a gente pode ter surpresas. Então, como esse processo todo depende de licitações públicas, poderemos vir a ter surpresa quanto aos prazos, mas acredito e tenho esperança de que tudo corra no seu trâmite normal. Estamos todos torcendo por isso, Simone. Muito obrigada pela participação. Imagina. Excelente trabalho para vocês aí. Boa sorte. Obrigada. Estou à disposição. Estamos à disposição. Obrigada. Muito obrigada, Simone. Tchau. A gente conversou aí com a Simone Delanoy, ela que é diretora de Memória e Patrimônio da Secretaria Municipal de Pelotas, de Cultura, né, de Pelotas. Falamos sobre a aprovação do projeto Pelo e foi a liberação de recursos via novo PAC para esse novo centro cultural que Pelotas vai ganhar, o Museu da Cidade, sonhado aí desde 2012, que infelizmente teve esse episódio de ser restaurado em 2012, ao menos parcialmente, e depois simplesmente fechado. O que vamos todos lembrar é pago com dinheiro de impostos também, né? Então, uma situação bem difícil, complicada, acho que o poder público precisava ser um pouco melhor fiscalizado e cobrado com relação a esse tipo de conduta. Mas, felizmente, recebendo mais dinheiro agora, dando início aí à restauração física do Museu da Cidade, que, como a Simone estava explicando, deve levar mais ou menos 24 meses e mais algum tempo para essa parte de museografia e museologia, tendo, então, ainda a perspectiva de que esse novo centro cultural seja entregue à cidade até o final da gestão do governo Marrone. Reformado parcialmente em 2012 e depois mais de 12 anos fechado. E como estava dizendo a Simone, né, esquadrias de madeira, vários elementos nessa restauração que se perdem. Ou seja, é rasgar dinheiro. Mas tá bem. 11 horas mais 45 minutos, a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos.